Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão? Guilherme Pertolini aqui, direto do meu carro para mais um vídeo aí sobre o universo de energia solar. E hoje eu quero ajudar vocês a como escolher um inversor off-grid ideal para soluções aí de backup, onde você vai precisar escolher aí o tamanho do equipamento para atender às suas necessidades, né? Então assim, para já direto ao ponto do vídeo, qual que é a primeira coisa que você precisa saber antes de escolher o seu equipamento? Se a carga, as cargas, né, elas são 220 ou 127 volts. Existem dois tipos de inversores off-grid, os 220 e os 127 volts. Se você tiver cargas 220, você vai escolher um inversor off-grid de 220 volts. Se você tiver carga 127, 127. E se você tiver os dois tipos de carga, né, no seu sistema, você vai ter que optar por ou dois inversores, vai ter que colocar um inversor 127 e um inversor 220, ou você vai ter que escolher um dos dois e colocar um transformador. Eu sugiro colocar o transformador para a tensão que tiver a menor quantidade de cargas. Se você tiver mais cargas 127, então você escolhe um inversor 127 e pega um transformador 220 para atender a carga 220. Então esse é o primeiro ponto, muito importante na hora de escolher. Porque isso é muito importante para nós sabermos já qual que é o modelo do equipamento. Por quê? Geralmente, quando você está utilizando carga 127, o tamanho dos inversores não é muito grande. Tá? Geralmente você não encontra potências muito elevadas em carga 127. O motivo é que você colocar uma potência muito grande em 127 volts, você acaba aumentando a corrente. Isso faz com que o equipamento tenha que ser muito, muito grande. Então, os equipamentos geralmente não têm essa potência para carga 127. É necessário fazer ali, então, algum paralelismo, né? Colocar mais de um equipamento, por aí vai. Então, isso é muito importante. O segundo passo é você saber qual que é a potência das cargas. Você vai precisar somar todas as cargas do local e saber a potência delas. Geralmente, nós indicamos off-grid para cargas pequenas. Você alimentar cargas muito pesadas, como por exemplo, um chuveiro elétrico, um motor, muito ar-condicionado, esse tipo de aplicação vai necessitar um sistema muito grande e também um banco de baterias muito grande. E daí é um tema para um próximo vídeo, né? As baterias. Mas cargas muito pesadas vão exigir um sistema muito grande. Isso acaba até inviabilizando o projeto. Vai acabar ficando muito caro e você vai acabar desistindo. Então nós temos que ser realistas. E para sermos realistas, nós temos que apenas considerar cargas que serão facilmente atendidas. O inversor vai dar conta de atender. E para isso, é necessário você fazer um mapeamento de todas as cargas que você quer utilizar no sistema e somá-las. Então você pega lá o ventilador, e você olha na etiqueta do ventilador, qual que é a potência do ventilador em watts. Você pega a lâmpada, eu quero 10 lâmpadas de 10 watts. Então você coloca lá, 10 lâmpadas de 10 watts dá 100 watts de lâmpada. Nós temos que considerar que todas as cargas vão ser ligadas ao mesmo tempo. É óbvio que isso não vai acontecer, né? Pelo menos na maioria das vezes. Só que no dimensionamento, a gente tem que considerar o pior caso. A gente tem que considerar que todas as cargas que estão sendo alimentadas ali pelo sistema vão estar ligadas ao mesmo tempo e vão demandar a potência do equipamento ao mesmo tempo. Então isso é um passo muito importante, fazer esse levantamento de todas as cargas e considerá-las que vão ser acionadas ao mesmo tempo. Ar-condicionado, motores, são cargas que elas têm um pico de partida, então é mais difícil realizar o dimensionamento mesmo. E chuveiro é uma carga muito potente. Às vezes só um chuveiro vai consumir todo o seu espaço de carga. O que eu quero dizer com espaço de carga? Você somando todas as suas cargas, vamos supor que deu 1.500 watts. E você tem um inversor ali que tem que ter uma potência maior ou igual. Eu não recomendo que seja igual.
recomendo que seja maior. Então vamos supor que você coloca ali um inversor de 2.000 watts, né? Ele já é maior do que as cargas de 1.500 somadas. Se você coloca um chuveiro, ele vai ocupar todo esse espaço, né, das 2.000 watts em uma carga só. Isso que eu estou considerando um chuveiro fraco, né, um chuveiro pequeno. Então, chuveiro não é uma carga muito viável para inversores off-grid. Então, você vai somar todas as cargas que você tem, cargas viáveis de você colocar no sistema, roteador, câmera, computador, uso de uma air fryer, que a air fryer, apesar de ter uma potência ali de uns 1.000 e poucos watts, é uma carga viável, porque a gente utiliza por pouco tempo. E lâmpada, chuveiro, não dá, né? Falei, chuveiro não dá, lâmpadas, ventilador. Então você vai somar todas as cargas, e aí você achando o total da potência de todas as cargas, você vai considerar um inversor maior ou igual. Eu pelo menos costumo, né, sugerir 10% a mais, pelo menos, tá? Então se você deu ali uma soma de 2.000 watts, colocar um inversor de pelo menos 2.200, só que eu sei que às vezes não existe, então botam de 3, daí fica com folga, né, para você fazer uma ampliação no futuro. Geralmente os inversores off-grid, eles são de potências de 2, de 3, 3,5, 4, 5, são essas potências que nós encontramos aí no mercado, tá? Então o primeiro passo é verificar a tensão, o segundo passo é a potência, né, somando todas as cargas. Então somando todas as cargas você vai entender qual que é o inversor que você precisa. O terceiro passo é entender qual tipo de bateria o inversor ele suporta. Por quê? Atualmente nós já estamos considerando falar de bateria de lítio. Baterias de lítio ferrofosfato, né, que é uma bateria com uma durabilidade muito maior. Você vai colocar ali no seu projeto, vai esquecer ela praticamente, porque ela tem uma garantia mais elevada, ela tem uma ciclagem maior, diferente de uma bateria de chumbo, né, que você vai usar aí por uns 2 anos. Isso você usar pouco, né? Se você usar muito, às vezes até menos, se você descarregar ela muito. Então isso é até um tema para um próximo vídeo, a gente detalhar um pouco mais as baterias, né? Mas você tem que entender, se você for usar a bateria de lítio, se o seu inversor ele tem essa compatibilidade. Por quê? A bateria de lítio, elas têm uma comunicação, né? Uma comunicação que a gente chama BMS, que é Battery Management System, que é um sistema de gerenciamento da bateria. Esse sistema de gerenciamento da bateria é uma comunicação entre a bateria e o inversor para garantir a carga e a descarga apropriada, na corrente certa, nos níveis corretos, para que a bateria não se danifique e tenha ali sim, né, uma ciclagem elevada, uma vida útil bem elevada. Então tem que ver se o seu inversor tem essa porta de comunicação para a bateria de lítio. Isso é muito importante. Então nós vimos ali tensão, potência e compatibilidade com bateria. Aí depois o restante é você entender se você vai querer um inversor tudo em um, all in one, né, que tenha já o controlador de carga embutido. E aí entendendo o controlador de carga embutido, nós temos que saber se ele é MPPT ou PWM. Eu sugiro você comprar inversores que tenham um controlador de carga MPPT, porque ele vai ser muito mais eficiente no aproveitamento do recurso solar. Mas se o inversor não tiver controlador de carga embutido, não tem problema, você vai ter que colocar um controlador de carga externo para controlar a carga e descarga da bateria de forma adequada. Isso também a gente pode falar mais para frente como que faz. Mas se for um inversor que tenha já integrado, eu recomendo você pegar um inversor que tenha um controlador de carga MPPT, beleza? E por último, ver o monitoramento. Como que é o monitoramento desse inversor, se existe essa possibilidade de monitoramento. Apesar de, nos sistemas off-grid, serem localizados em áreas que muitas vezes não tem nem internet, acaba sendo um tema que não tem tanta prioridade. Mas, se você for colocar, né, um sistema off-grid no seu apartamento, na sua casa, aqui nas grandes cidades, ou numa cidade qualquer que tenha internet, aí é interessante verificar se o inversor oferece um recurso de monitoramento, como o Wi-Fi, por exemplo, daí você sincroniza ele com o seu roteador, e aí você vai conseguir, através do monitoramento, verificar como está o comportamento dele, a operação e tudo mais. Beleza? Então é bem simples.
verificar aí, né, o tipo de inversor que você precisa. Importante, acabei esquecendo. Hoje em dia a gente está falando mais de onda senoidal pura, tá? A onda do inversor ser senoidal. Isso garante que ele vai conseguir trabalhar com qualquer tipo de carga. Você colocar ali um inversor que tenha onda quadrada, apesar dele ser mais barato, ele não vai performar muito bem, né, nas cargas, tá bom? Então sempre considere aí inversor de onda senoidal. Tá? Hoje em dia os preços caíram bastante, não precisa se preocupar tanto com essa diferença, beleza? Então, falando aí da topologia do inversor de onda senoidal, a tensão 127 ou 220, a potência dele que você tem que considerar através do cálculo e soma de todas as cargas, verificar a compatibilidade com bateria de lítio e se tiver um monitoramento, beleza? Então é isso, algumas informações aí para como escolher o seu inversor off-grid para o seu sistema, beleza? Tamo junto, até mais, até o próximo vídeo.